Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o momento angular do sistema. Vou definir o momento angular para uma partícula, para um sistema de partículas, e depois eu vou encontrar uma equação que relaciona a taxa de variação do momento angular do sistema com o torque externo total sobre o sistema, que vai ser justamente o teorema do momento angular. Então vamos começar definindo o momento angular para uma partícula. Vou chamar esse momento angular de L. Assim como o momento linear, ele sempre diz respeito a um ponto de referência. Então, pega um ponto de referência O, define o momento angular em relação a esse ponto como o raio vetor que vai de O até a partícula, produto vetorial, momento linear da partícula em relação a O. Vamos dizer que essa partícula tem nome I, rótulo I. Então, esse aqui é o momento angular da partícula I. Vamos denotar assim. Se eu tenho um sistema de partículas agora, com N partículas, momento angular total é a soma desses termos aqui sobre todas as partículas. Soma em I de 1 até o número total de partículas, RI vetorial PI. Agora vamos calcular essa taxa de variação. Eu vou pegar esse termo aqui e derivar. Vamos fazer assim. Eu quero calcular da maneira mais geral possível. Então, vou considerar dois pontos. Um ponto O inercial, ou seja, ele tem velocidade constante em relação a um referencial inercial. E um ponto O' arbitrário. Pode estar se movendo de qualquer maneira. Eu vou localizar O' em relação a O através desse vetor R'. E aí eu pego uma partícula do sistema de massa MI, eu posso localizar ela em relação a O com RI, ou então em relação a O' com RI'. Daqui para frente, todos os vetores que aparecerem a linha são vetores que dizem respeito a esse ponto de referência O'. E os vetores sem linha dizem respeito a esse ponto O. Notem que o vetor posição de O' é R. Não estou usando linha aqui. Portanto, é um vetor posição desse ponto em relação a esse ponto de referência aqui. Vou escrever L', momento angular do sistema, em relação ao ponto O'. Somo sobre todas as partículas. Vou omitir os limites da soma, fica implícito que é de 1 até o número total de partículas. RI', esse vetor em amarelo. Produto vetorial PI', momento linear da partícula em relação ao ponto O'. Vamos derivar isso aqui em relação ao tempo. L', ponto, igual soma sobre as partículas, derivo o primeiro, produto vetorial o segundo, mais mantenho o primeiro, produto vetorial a derivada do segundo. Quando eu derivar o primeiro, isso vai me dar VI'. Só que aí eu tenho o produto vetorial com MI, VI'. Então isso dá zero. Os dois vetores são paralelos. Então só vai sobrar RI', produto vetorial PI', ponto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esses termos aqui em termos dessas variáveis sem linhas. Então vai ficar soma em I. Estou pegando esse vetor em amarelo. Esse vetor em amarelo é esse vetor RI menos esse vetor R'. RI menos R'. Produto vetorial. Agora, PI', ponto, é massa I vezes RI', dois pontos. E eu vou escrever o RI' em termos desses dois vetores. Vai ficar a derivada segunda deste menos este. RI, dois pontos, saiu a linha, menos R',
dois pontos. E vamos abrir esses termos aqui. Primeiro termo, eu vou pegar todo esse parênteses e tomar o produto vetorial com esse termo aqui. Todo esse parênteses é justamente o nosso RI', o vetor em amarelo. Então vamos deixar assim. Soma em I, todo parênteses RI', produto vetorial. Aqui vai ficar MI, RI, dois pontos. E o que está sobrando agora é esse termo aqui, esse parênteses, produto vetorial menos MI, Rzão, dois pontos. Nesse produto vetorial, eu vou deixar esse parênteses do jeito que ele está. Não vou voltar para RI'. Então, isso vai me dar dois termos. Vamos abrir esses termos. Soma em I. O primeiro termo é esse aqui, RI, vetorial com este aqui. Então, tem um sinal de menos. MI, RI, produto vetorial, Rzão, dois pontos. E o próximo termo, o último, é esse termo aqui que depende de Rzão, produto vetorial, este termo aqui, que depende de Rzão, dois pontos. Então aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos, virou mais. Soma em I, MI, Rzão, vetorial, Rzão, dois pontos. E vamos ver o que dá para melhorar aqui. Esse termo, massa da partícula I, aceleração da partícula I, observem que esse RI não tem linha, então é em relação a esse ponto inercial. Então a derivada segunda desse ponto inercial vezes a massa é justamente a força na partícula I. Esse termo aqui, Fi, força total na partícula I. Então eu tenho soma em I, RI', produto vetorial, força total na partícula I. Nessa força eu não preciso explicitar se é em relação a O ou a linha. Isso aqui é força de interação. Então ela não diz respeito a esse ponto ou a esse ponto. É uma quantidade intrínseca da interação desse sistema ou dessa partícula. E vamos ver o que está sobrando aqui, se dá para juntar alguma coisa. Esse termo aqui, o Rzão e o Rzão dois pontos, não tem índice. Então eles saíram para fora da soma e sobrou só a soma de MI, que vai dar Mzão. E aqui eu tenho soma em I de MI, RI. Produto vetorial, esse termo não depende do índice I, saiu da soma. Então esse termo aqui eu posso escrever como definição de centro de massa. Vejam um vídeo sobre o centro de massa. Massa total do sistema, R do centro de massa. Então a gente ficou com esse termo. Dá para juntar, aqui eu tenho R dois pontos, aqui eu tenho R dois pontos, coloquei em evidência. Então é mais Mzão, também está em evidência, Rzão menos R do centro de massa, produto vetorial. Esse Rzão dois pontos vamos chamar de A. Quem é A? É a aceleração do ponto O' em relação ao ponto O. E agora está faltando esse termo aqui. Esse termo a gente pode escrever assim. Soma em I, RI'. Aí essa força, vejam o vídeo sobre sistema de partículas, ou o vídeo sobre o teorema do momento linear. Ela é força na partícula I, é a força externa na partícula I, mais toda a força interna que o sistema está fazendo na partícula I. A força externa a gente denotou assim, Fi externa. Agora tem a força interna. Então, soma em I
de RI', produto vetorial, força interna na partícula I, eu somo sobre todas as partículas J, força em I devido a J. Então vamos trabalhar com esse termo aqui, esse segundo termo, ver o que acontece. Então estou pegando esse termo, vou escrever assim, soma em I, eu passei essa soma aqui para fora, então fica uma soma em I, uma soma em J, RI', produto vetorial FIJ, igual, soma em I e J, notem que as duas somas vão de 1 a Nzão, RI', produto vetorial, e agora eu vou fazer o seguinte, FIJ eu vou escrever como FIJ menos FJI dividido por 2. Vamos ver se isso é verdade. FJI, pela terceira lei de Newton, é igual a menos FIJ. Então eu ganho o sinal aqui e eu fico com 2FIJ. Divido por 2, fico com FIJ. Então está correto. Próximo passo. Vou abrir em dois termos. O primeiro termo eu não mexo em nada, então eu fiquei com 1 meio soma em I e J de RI' vetorial FIJ. E eu vou mexer no segundo termo. Menos 1 meio soma. Eu vou pegar RI', produto vetorial FJI. Vamos deixar os índices para depois. Agora, o índice que eu uso, o nome da variável que eu uso aqui para fazer essa soma não importa. Aqui, por exemplo, eu estou somando em I. Aqui aparece o índice I, aqui aparece o índice I. Se eu quiser usar aqui qualquer outro símbolo, triângulo, aqui vai aparecer triângulo, aqui vai aparecer triângulo. Aqui eu tenho J, se eu quiser usar o símbolo B, aqui vai aparecer o B. Então o que eu vou fazer, vou redefinir os índices. A gente chama isso de índices mudos. Então nessa redefinição, o que for I eu vou chamar de J. E o que for J eu vou chamar de I. Não vai fazer diferença nenhuma para essa soma. Então estou pegando o segundo termo que aparecia aqui e trocando I por J. Então vai ficar uma soma em J e em I. Aqui tinha I, virou J. Aqui tinha JI, vai virar IJ. Aqui tem uma linha. Certo. Só troquei o nome dos índices, não aconteceu nada. Mais um passo. Aqui eu continuo não mexendo. Agora vou mexer aqui. Menos 1 meio. A ordem dessa soma não importa. Tem uma soma em J e uma soma em I. Eu posso fazer primeiro J, depois I, ou primeiro I, depois J. Uma maneira fácil de ver isso, observem que o objeto que eu estou somando aqui é um objeto que depende de dois índices, I e J. Para cada I e para cada J, isso aqui tem um certo valor. Então, estou fazendo isso aqui, uma matriz. Índice IJ, linha I, coluna J. Fazer a soma sobre todo J e sobre todo I significa somar toda essa matriz. Então, eu posso fazer essa soma fixando a linha e variando a coluna. Aí depois mudo a linha, vario a coluna, mudo a linha, vario a coluna. Ou então fixo a coluna e vario a linha. Assim, depois assim, depois assim. De qualquer maneira, eu estou somando todos os elementos dessa matriz. Então, não interessa a ordem que eu uso nessa soma aqui. Então, vou trocar essa ordem. 1 meio, soma em I e J, RJ', vetorial FIJ. Por que eu fiz isso?
porque agora essa soma aqui voltou a ser igual a essa. Aqui eu tenho f e j, aqui eu tenho f e j, então posso colocar em evidência. Então vai ficar 1/2, tudo na mesma soma agora. Coloquei o f e j em evidência. Tem que cuidar com a ordem do produto vetorial. E aqui vai sobrar ri' menos rj'. Antes eu usei a terceira lei de Newton, agora eu vou usar a terceira lei de Newton de novo, mas na forma forte. Na forma forte, a força entre o par de partículas está na linha que liga esse par de partículas. E esse vetor aqui, vetor posição na partícula I menos vetor posição na partícula J, está justamente nessa linha que liga as partículas. É isso aqui. Está aqui o ponto O'. Esse é o RI'. Aqui está a partícula I. Aqui está a partícula J. Esse aqui é o RJ'. E aqui em verde está o RI menos RJ. Pela terceira lei de Newton na forma forte, a força que a partícula I sente devido à partícula J também está nessa linha. Pode ser atrativa ou repulsiva. Então esse produto vetorial deu 0. Por que é interessante isso? Esse termo aqui são justamente os torques internos do sistema em relação ao ponto O'. E a gente mostrou que os torques internos se cancelaram. Então só sobreviveu esse termo aqui, que são os torques externos ao sistema. Tem um sistema com muitas partículas, se eu tivesse que levar em conta os torques internos, eu não conseguiria sair do lugar. Ia ficar inviável, eventualmente até para computadores, ou mesmo supercomputadores, se eu tivesse zilhões de partículas. O que esse resultado está mostrando que os torques internos vão se cancelar. Então a gente só vai precisar se preocupar com os torques externos. Fica muito mais fácil. Então, substituindo esses resultados nessa equação aqui, que era o nosso L' ponto, igual. Esse termo morreu, sobreviveu esse aqui. Soma em I, RI, vetor FI externo. Esse cara que está dentro da soma é o torque na partícula I externo. E ainda tem esses termos aqui. Mais massa total do sistema, R menos R do centro de massa, vetorial aceleração do ponto O. Vamos denotar toda essa soma aqui por torque externo. E aí a gente fica com L' ponto igual, com detalhe, né? Esse é o torque externo da partícula na partícula I em relação ao ponto O'. Tem essa linha aqui. Então vamos colocar uma linha aqui. E aí se eu somar sobre todos os torques externos sobre as partículas em relação ao ponto O', isso vai me dar o torque linha externo. Então esse aqui é o torque total sobre o sistema externo em relação ao ponto O'. Mais mr menos r do centro de massa, vetorial A. Normalmente a gente chama de teorema do momento angular esse resultado quando esse segundo termo aqui se cancela. Vamos considerar o caso mais geral possível. Então isso aqui é o teorema do momento angular no caso mais geral possível. Então vamos chamar de teorema do momento angular. Quando esse termo aqui vai se cancelar? Vamos fazer assim. Está aqui o ponto O. Está aqui o ponto O'. Esse aqui é o R.
Está aqui o centro de massa do sistema. Esse aqui é o R do centro de massa. E aqui eu tenho R menos R do centro de massa. Esse menos esse me dá esse vetor aqui. Então tem basicamente três possibilidades para esse termo aqui se cancelar. Se o ponto O', ou seja, onde eu estou calculando esse momento angular, for igual ao centro de massa, se ele estiver aqui, esse termo em parênteses se anula e esse segundo termo aqui some. Aí eu fico com derivada do momento angular igual ao torque externo. Segunda possibilidade, se esse ponto O' estiver com velocidade constante em relação a O', ou seja, com velocidade constante em relação a um referencial inercial. Aí essa aceleração aqui também se cancela e esse termo não contribui. E a terceira possibilidade, o O' ele pode estar acelerado, mas se ele estiver acelerado nessa linha aqui, ou seja, ele vai com aceleração em direção ao centro de massa, ou saindo do centro de massa, esse A tem a mesma direção desse parênteses, esse termo se anula, o produto vetorial dá zero. Então esse termo aqui também não vai contribuir. São as três possibilidades, tá? O significado desse segundo termo ele vai ficar mais claro quando a gente falar de referenciais não inerciais. Eu posso escrever esse segundo termo assim. Vou trocar o sinal aqui de dentro, ganho um sinal de menos, mas aí eu coloco um sinal de menos aqui no A também. Então eu posso escrever L' ponto igual a torque linha externo mais R do centro de massa menos R. Troquei o sinal aqui e coloco um sinal no A. Produto vetorial menos MA. Quando a gente discutir referenciais acelerados, referenciais não inerciais, a gente vai ver que esse menos MA é uma força de inércia. Então isso aqui é uma força de inércia. Ela está atuando efetivamente no centro de massa do sistema. E aqui, R do centro de massa menos R é o vetor que vai de O' até o centro de massa. Então isso aqui é o torque da força de inércia em relação ao ponto O'. Vou colocar a linha aqui. Então faz todo sentido. Aguardem até a gente falar sobre referenciais não inerciais e a gente discute melhor o significado dessa força de inércia. Tem mais uma coisa que eu quero notar aqui. Vamos ver o que acontece com o momento angular, não com a derivada dele, quando eu mudo de ponto de referência. Então vou usar esse mesmo desenho que eu usei aqui, essas mesmas relações. Vamos escrever L'. L' soma sobre as partículas Ri', vetor Pi'. Ou eu vou pegar as variáveis com linha e escrever em termos das variáveis sem linha. Como eu fiz aqui, exatamente a mesma coisa. Então, Ri' é Ri menos Rzão. Produto vetorial, vamos escrever isso aqui em termos de massa vezes velocidade. M. Aqui vai ficar velocidade da partícula I em relação ao ponto O'. Isso é Ri' ponto. Então, pego o Ri', escrevo como esse menos esse e derivo. Então, vai ficar Vi menos Vzão, onde Vzão é a derivada do Rzão. E aí eu abro esse produto vetorial aqui.
vou ficar com... Vamos pegar o primeiro termo. Esse com esse. RI, produto vetorial, MI, VI, velocidade da partícula I em relação ao ponto O. Agora eu vou pegar este com este. Então apareceu um sinal de menos. Soma sobre as partículas. MI, RI, produto vetorial, velocidade do ponto O' em relação ao ponto O. Esse com esse, menos, soma em I. Cuidado com a ordem do produto vetorial. Rzão, vetorial, MI, VI. Isso. E o último termo, esse com esse, então vai ficar mais. Rzão, produto vetorial, aqui tem um I, né? MI. MI, Vzão. E vamos ver o que é cada um desses termos. Esse primeiro termo aqui, o que eu tenho aqui é massa da partícula I, velocidade da partícula I em relação ao ponto O. É o momento linear da partícula I em relação ao ponto O. RI, vetor PI, é LI, momento angular da partícula I em relação ao ponto O. Somo sobre todas as partículas. Isso aqui vai me dar momento angular do sistema em relação ao ponto O. Esse termo, soma em I de MI, RI, é massa do sistema, vetor posição do centro de massa. Não tem linha, então é em relação ao ponto O. Então tudo isso aqui ficou Mzão, R do centro de massa, produto vetorial, velocidade de O'. Esse aqui, o Rzão, não depende do índice I, ele sai para fora, fica Rzão, vetorial, soma de MI e VI. É a massa total do sistema, velocidade do centro de massa. Não tem linha, então é em relação ao ponto O. Então tudo isso aqui com a soma, Rzão, vetorial, M, V do centro de massa. E o último termo, o Rzão e o Vzão saem da soma, sobra uma soma em MI. Então, tudo isso aqui é Mzão, Rzão, Vzão. Juntando tudo, eu fiquei com momento angular em relação ao ponto O' igual momento angular em relação ao ponto O. Observe que aqui eu não estou assumindo que o O é inercial. Ambos os pontos são arbitrários. Dá para juntar agora esse termo com esse. Então, vamos escrever mais M, R menos R do centro de massa, produto vetorial, velocidade do ponto O' em relação ao ponto O. E ainda tem esse termo aqui, menos R vetorial, massa do sistema vezes velocidade do centro de massa é momento linear do sistema. Cuidado, massa vezes velocidade do ponto O' não tem nada a ver com o momento linear do sistema. Então, fiquei com essa relação. Observem que para fazer isso, obter essa equação, eu não fiz hipótese nenhuma sobre o ponto O, nem sobre o ponto O'. Então, aqui a gente pode considerar que O e O' são arbitrários. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que O' é o centro de massa. E aí vamos ver como é que fica essa equação. Se O' for o centro de massa, R é o raio vetor de O' em relação a O, vai ser o R do centro de massa. Então, esse parênteses aqui se anula, esse termo vai embora. E aqui vai virar R do centro de massa vetorial P. Então, eu fico com momento angular em relação a um ponto O qualquer é igual
ao momento angular em relação ao centro de massa, vamos colocar assim, mais, estou passando esse termo para o outro lado, R do centro de massa, vetorial, momento linear do sistema. Então, sempre posso decompor o momento angular em relação a um ponto qualquer dessa maneira aqui. Vamos colocar explicitamente aqui, em relação a O, qualquer. Por que é conveniente fazer essa decomposição aqui? A gente pode interpretar esse termo aqui como um termo intrínseco. Então, L do centro de massa, ou em relação ao centro de massa, melhor dizendo, é soma sobre todas as partículas, raio vetor de cada partícula em relação ao centro de massa, produto vetorial momento linear de cada partícula em relação ao centro de massa. Esse aqui é um termo intrínseco do sistema. Na hora de calcular ele, eu só vou olhar para o centro de massa. Não importa qual é o O que eu colocar aqui. Esse termo aqui não vai mudar. Então, isso aqui é intrínseco, ou também chamado de interno, ou também pode ser chamado de momento angular de spin. Já esse termo aqui é o que a gente chama de extrínseco ao sistema, ou momento angular externo. Vamos chamar de L externo. R do centro de massa, produto vetorial, momento linear do sistema. Então, é extrínseco. Extrínseco é porque ele depende do ponto O. Se eu mudar o ponto O, eu mudo quem é esse R do centro de massa. Olhem de onde que ele está vindo. Está aqui. O centro de massa vai estar aqui. Se eu pegar esse ponto O, eu tenho esse R do centro de massa. Se eu pegar um ponto O aqui, eu vou ter outro R do centro de massa. E aí esse termo aqui vai mudar. Então ele depende do ponto O. Ou seja, é extrínseco ou externo. Ou também chamado de orbital. Esse termo de spin, de orbital, ele está associado também com mecânica quântica. Quando vocês virem mecânica quântica, vocês também vão decompor o momento angular em um termo de spin e um termo orbital. Como que a gente pode justificar esses nomes orbital e spin no nosso caso aqui, mecânica clássica? Pega um sistema Terra-Sol, por exemplo. Está aqui o Sol, está aqui a Terra. A Terra roda em torno de si mesma e ela translada em torno do Sol. Se eu quiser um momento angular em relação a esse ponto O aqui, vai ter esse termo aqui, um termo intrínseco, tudo calculado em relação ao centro de massa. O centro de massa está aqui no Sol. E quem vai contribuir para esse termo? Só a rotação da Terra em torno dela mesma. Tá? Então, por isso que isso é chamado de spin, o spin da Terra em torno dela mesma. Já esse termo externo, quem vai contribuir é o movimento da Terra de translação. Eu vou pegar o R do centro de massa, que é esse vetor aqui, produto vetorial P. P, momento linear do sistema. Nesse referencial aqui, o Sol está parado. Então, quem vai contribuir para o momento linear do sistema é o movimento da Terra, de translação. E isso aqui é a órbita da Terra em relação ao Sol. Então, por isso que esse termo aqui é chamado de orbital. Lá em mecânica quântica vai ter algo análogo, com uma diferença, que o termo de spin não está associado à rotação de uma partícula em torno de ela mesma. Aqui eu estou pensando em momento angular de um átomo de hidrogênio, por exemplo. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui esse vídeo e no próximo eu começo a falar sobre as energias do sistema de partículas. Energia potencial, cinética e energia mecânica. Então, até lá, pessoal.